Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje é um vídeo um tanto quanto peculiar, porque eu decidi fazer isso através do meu computador, com a minha câmera do PC e com o meu microfone, porque eu acho que o som fica bem legal. Mas é uma forma diferente, é uma imagem não tão boa quanto eu gostaria, mas eu acho que é um formato legal. Lembra-me os primórdios do YouTube, né? Ali em 2010, 2011, quando a galera gravava vídeos com câmeras, aquelas câmerazinhas cinza que a gente tinha, e ficava uma coisa bem legal, então eu decidi fazer também. Não sei como que vai ser, não sei como que vai rolar, mas eu tô aqui pra fazer isso. O tema de hoje é sobre coisas que eu faria diferente na minha adolescência, né? Alguns conselhos que eu daria para você, meu caro jovem, que está no ensino médio, vivendo a vida doidado ou, pelo contrário, vivendo a vida assim como eu vivi, que é na tranquilidade e na paz. Às vezes eu me olho aqui porque tem uma bela imagem minha aqui no computador, então eu tô olhando tudo. E aí, ó, vocês estão vendo também um 360 do meu quarto, que vocês geralmente não vinham. Opa, não viam, né? Então, fica aí a experiência, depois vocês me contam o que vocês acharam. Seguinte, eu acabei de sair do meu estágio, né? E eu estou realmente com a cara oleosa e eu pensei, pô, eu tô inspiradíssima, por que não falar disso quanto antes? E eu quero falar, né? Que é justamente sobre uma coisa que me pega até os dias de hoje, porque você pode estar pensando, pô, mas você ainda é uma adolescente. Se a gente for levar as questões sociais hoje, como que é a nossa sociedade hoje, realmente eu ainda seria considerada uma adolescente, porque tem muita gente que diz que a adolescência nos tempos modernos vai até os 27 anos, né? Porque o jovem hoje, ele tá muito mais lento do que comparado ao jovem de alguns anos, bons anos atrás, né? Não bons anos, de uns 20 anos atrás. Então, a gente precisa realmente levar isso em conta. Mas, legalmente falando, não sou mais adolescente, né? Hoje, se eu cometo um crime, eu nem tenho mais nem a atenuante da minoridade. Pois é, gente. Então, eu já passei dos 21, tenho meus exatos 22 anos. Então, eu acho que a minha adolescência já correu um pouquinho. Então, eu vou compartilhar com vocês alguma dessas ideias e experiências que eu tive, junto de conselhos que eu daria para adolescentes. Como a minha adolescência foi recente, eu acredito que muitas questões ainda sejam parecidas com as questões que eu tinha lá atrás, né? Especialmente as questões de ansiedade. Essa eu acho que é a primeira questão que eu passei, né? E eu acho que isso não mudou nem um pouco, inclusive pode ter muito piorado. Aquela ânsia que a gente tem em ser um ser digno. Eu sei que hoje também tem aquela famosa geração neném, né? Vocês já devem ter ouvido falar que nem trabalha nem estuda, né? Mas eu acredito também que a gente também tá tendo uma geração muito lascada, que a gente é muito imediatista e as coisas que a gente faz e que saem do controle são um tanto quanto assustadoras. Como eu passei por isso, e ainda estou passando, porque eu não tenho casa própria, não tenho carro, não tenho emprego fixo, eu estou saindo da faculdade agora, vou sair daqui 2 meses, vou ser oficialmente desempregada. A gente tem muitos desses pensamentos, né, de que a gente tem que ser algo, de que a gente tem que ser alguém. E é muito bizarro porque hoje a gente tem mais contato com outras pessoas de outro lado dos planetas ou de cidades. E aí a gente vê uma menina de 15, 16 anos aí com casa própria. A gente vê essas meninas aí do TikTok famosas, né? Que estão conquistando milhões e milhões simplesmente com publis, né? Porque elas não podem nem monetizar no TikTok, velho. E eu aqui podendo com uma dificuldade. Então, assim, é muito bizarro, né? A gente vive numa geração, num abismo muito grande, um abismo social e econômico muito bizarro. Porque enquanto a gente tem justamente esse tipo de gente que tá se dando muito bem na vida muito cedo, o que não era comum um tempo atrás, porque internet não era um meio de trabalho, internet nem tava assim começando, então assim, não tinha nem perspectiva a internet, assim, né? É uma era que eu nem posso falar muito que eu não peguei. É a era dos nossos pais, talvez, que eles estavam ouvindo falar sobre internet, mas assim, quem quer trabalhar com internet, né? Ainda existia o trabalho ali físico, né? O trabalho manual, o trabalho braçal. E a gente também tem justamente essa questão de que muita gente tá ganhando dinheiro muito rápido, muito fácil, e a gente tem também a questão da gente
que tá com muita dificuldade de construir algo, porque as coisas estão muito caras e as coisas estão muito concorridas e muito difíceis, né? Eu penso pelo meu avô. O meu avô, ele não tem um ensino superior. Meu avô, ele tem só um técnico. Ele fez Senai. E ele chegou a ser supervisor de uma empresa grande. Então, assim, ele conseguiu um cargo alto que hoje muitas vezes você só consegue com uma faculdade, uma pós-graduação e especializações sem fim e anos de carreira e tal. Então, assim, a gente vive nesse abismo, né? Entre quem tem muito e quem não tem nem perspectiva de uma possível conquista, né? Dentre essas questões que a gente tem e que às vezes chega pra gente muito cedo, principalmente pra essa geração de adolescentes que tá tendo um acesso abismal à rede social, porque na minha época, quando eu tinha 15 anos, na minha época, parece que foi muito tempo, né? Mas na minha adolescência, ainda assim, não tinha tanta informação, eu acho, no quesito de objetivos a serem alcançados, por exemplo, pele perfeita, corpo perfeito, como tem hoje. Eu acho que nesses últimos 5 anos, assim, mudou drasticamente a internet, muito rápido. O que eu posso dizer que eu passei e que eu gostaria de explanar para vocês. Uma coisa que eu teria feito muito diferente, e é algo que eu ainda tento fazer diferente, mas eu tenho muita dificuldade, porque eu não trabalhei isso ao longo da adolescência, que é o exato momento de você tentar e arriscar, que é o fato de eu não me fechar tanto. E eu digo assim, fechar no sentido de não dar espaço para pessoas entrarem na minha vida. Eu acho muito válido a gente ter, sim, uma desconfiança, porque senão a gente sai tomando ferro igual um maluco, e aí a gente vai virar um adulto aí que vai ser muito bobo e muito inocente. Mas eu acho que existe um limite para nossa desconfiança. E quando essa desconfiança faz você literalmente ter os mesmos amigos há 15 anos e não entrar novas pessoas na sua vida nesse meio tempo, é muito absurdo. E eu estou falando isso porque eu fui assim. Eu vivi muito tempo da minha vida com exatos 2 amigos por muito tempo e até hoje. E hoje, muito embora eu tenha saído do ensino médio e tal, eu sinto que as coisas são muito mais difíceis na vida adulta, quando a gente tá ali na faculdade, porque as pessoas já são quase adultas, né? Elas estão numa transição ali, mas acaba que muitas delas já têm amizade, já têm amigos, e aí vai ser muito difícil para você realmente chegar num patamar que você consiga ter pessoas novas na sua vida, né? E isso é um pouco triste até de pensar, mas é uma realidade. E aí é uma coisa que eu teria sem dúvidas feito muito diferente. Eu acho que quem já teve essa experiência, talvez, possa confirmar com a minha pessoa de que é necessário a gente desconfiar das coisas, mas ao mesmo tempo também é necessário a gente dar novas chances, sabe? E isso principalmente se aplica a pessoas, né? E até hoje eu me sinto uma pessoa muito afetada por isso, porque eu até hoje tenho muita dificuldade de fazer amizades. E hoje eu sinto falta de ter essas amizades. Eu sinto falta de ter tido amizades na minha adolescência. Porque eu passei uma adolescência muito sozinha, eu já falei sobre isso, né, em outro vídeo. Então, o que eu faria, sem dúvidas, é dar novas oportunidades, dar novas chances. Ah, mas ninguém falou comigo. Ah, fale você, tente você. Sabe, eu acho que é necessário e eu acho que a longo prazo vai doer. Talvez já te incomode, mas você tenta afirmar pra si mesmo que tá tudo bem, mas não tá, sabe? E eu sei porque eu passei isso, então é isso que eu tô te dizendo. Você sabe que não tá certo, você sabe que não tá bem, mas você não consegue sair disso. E aí a gente entra nesse ciclo vicioso de desconfiança, de não dar oportunidades, achar que você ter 2 amigos é o suficiente. E eu digo que quando você tá em um certo momento da sua vida, mas aí nesse certo momento você já tem a sua família constituída, seu trabalho, suas coisas, já tem tudo formado, sabe? Agora, no momento que você tá, assim, totalmente perdido sobre quem você é, sobre a sua essência, sobre a sua pessoa, é necessário a gente ter outras pessoas na nossa vida, porque realmente as coisas são mais fáceis, sabe? E eu falo isso porque pra mim foi muito difícil enquanto eu estava sozinha, entre aspas, mas eu acho que teria sido mais fácil se eu tivesse outras pessoas ao meu redor, e isso acaba refletindo até hoje, e até hoje eu sou uma pessoa muito difícil de ter amizades e ser uma pessoa sociável, sabe? Então eu acho que isso é um ponto que eu faria sem dúvidas diferente.
E eu acho que o segundo ponto muito valioso é justamente não me cobrar tanto. Eu acabei de dar um discurso aqui que parece que é uma espécie de cobrança para você se cobrar a ter mais amigos, a ter mais amizades, mas eu acho que é justamente não ter tanto medo do futuro. Porque é uma coisa que eu tenho até hoje. Eu acho que é uma das minhas maiores questões na terapia, que é justamente o meu futuro e o que eu vou fazer depois que eu sair da faculdade, porque eu, por exemplo, escolhi um curso que, na minha opinião, ele é muito vasto, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo me dá tantas dúvidas e me dá tantas possibilidades que eu me sinto perdida, e eu confesso que eu estou nessa fase. Eu não sei o que eu quero fazer no futuro com certeza absoluta, e para mim parece que tem muitos caminhos, mas eu nunca acho um caminho que me agrade 100%, sabe? Eu acho muito legal quem já tem essa certeza e fala, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer B, eu quero fazer C, mas eu não estou nesse momento. Mas ao mesmo tempo eu acho que durante a minha adolescência eu tinha muito medo de eu ser um fracasso na faculdade, por exemplo. Eu lembro que justamente por eu não ser muito boa em matemática e matérias de exatas, acabava que eu muitas vezes ia mal em diversas matérias, porque diversas matérias envolviam números, mas eu sempre ia bem em humanas, né? Eu sempre fui uma aluna boa em humanas, mas justamente por a escola ter muito essa hipervalorização dos alunos que são bons com números, né? Portanto, eles são bons com lógica, eu acabava achando realmente que eu ia ser um fracasso, que quando eu chegasse na faculdade eu não ia ser ninguém e as coisas iam dar muito errado. Só que eu percebi que quando eu entrei na faculdade eu me encontrei tão bem, porque justamente eu estudava o que eu gostava, embora tivessem matérias que eu não fosse tão fã, mas embora eu estudasse uma coisa que eu gostava, acabava que naquela situação eu me destacava, porque eu estava num ambiente propício e que me agradava, um ambiente que fazia sentido para mim. Então eu entendi ali naquele momento que aquele medo meu todo, na verdade, era uma comparação com pessoas que tinham habilidades diferentes da minha. Mas se você for analisar, acabava que os alunos que realmente eram considerados bons nos ensino médios eram muito poucos, porque muitos alunos não têm facilidade com números, né? Então acabava que você via ali um grupo de minoritário que era muito bom, e você achava que você era um bosta. Porque realmente, por exemplo, na minha escola não tinha essas competições de redação, de história, de português, sabe? Era só matemática, só o BMEP e tal. E aí eu tinha muito medo, eu achava que eu ia ser um fracasso. Eu, na verdade, já entendia que eu era um fracasso, né? E eu pensava, pô, quando eu entrar na faculdade. E aí, não, na faculdade eu me dei muito bem, eu me destaquei, eu fui bem. E aí eu entendi que às vezes você não é burro, você só tá num ambiente que não te valoriza. E essa ideia de ser burro, né, tá muito ligada com o número, né? Então, assim, cara, eu conheço pessoas que são juízes e têm descalculia, entre outras coisas, que são fodas no que eles se proporam a fazer. Então, assim, o que eu gostaria de resumir, com base no que eu falei, a primeira delas é: não seja uma pessoa fechada. É necessário a gente tomar cuidado com o que a gente fala, com quem a gente tem por perto, mas ao mesmo tempo, a gente às vezes tem um cuidado tão excessivo que isso adoece. Isso gera um ciclo vicioso e não te favorece como pessoa. Pelo contrário, tudo que é em excesso, né, faz mal. Então acaba que você se fecha e com isso você adoece porque você só vive com você mesmo. O ser humano é um ser político. Então você precisa de outras pessoas ao seu redor para as coisas fazerem sentido. E o meu segundo ponto é justamente você não ter tanto medo do futuro. Porque assim como aconteceu comigo, as coisas começam a se encaixar quando você está no ambiente correto. Só que você não sabe se você vai estar no ambiente correto daqui 2 semanas, 2 meses ou 5 anos, mas as coisas vão fazer sentido, as coisas vão se encaixar. E daqui, eu sempre olho pra mim no ensino médio e falo, cara, por que que eu tinha tanto medo? E eu sei que é muito difícil, porque a gente sempre pensa, mas comigo vai ser diferente. Não é porque com ela deu certo, mas com ela deu certo porque ela era boa naquilo. Mas você é bom em algo que eu tenho certeza que eu não sou. Então sempre vai ter um ponto seu que vai fazer as coisas se encaixarem, que vai fazer as coisas fazerem sentido. E às vezes ele não vai estar, esse ponto não vai estar aí agora. Essa questão, essa coisa grandiosa não vai estar à sua vista muitas vezes, porque você tem outras percepções, outro ambiente, outras vivências. Mas quando você entra num lugar que as coisas fazem sentido, que as coisas se conectam, que as coisas estão condizendo com o que você é, cara, tudo anda, tudo flui
E embora eu ainda tenha meu medo do caramba do futuro, eu sei que muitas das coisas que eu achava que não ia dar certo, simplesmente deram. Simplesmente fluíram, e quando veio o tempo passou e toda aquela ansiedade, aquele problemão que eu adquiri por causa do pensamento excessivo, do medo em excesso, cara, não estão mais ali. É aquela frase, alguns dos seus problemas você nem lembra mais. Muitos dos seus problemas hoje você nem lembra o que eram. Então eu te juro, do fundo do meu coração, e eu te desafio a voltar aqui nesse vídeo daqui 5 anos e me contar se as coisas se encaixaram ou não pra você. Um beijo no seu coração. Confie em si mesmo e um abraço. Precisando de qualquer coisa, tamo aí. Valeu.